Na vastidão das planícies pré-históricas, onde o perigo espreitava a cada passo, a sobrevivência dos primeiros humanos não dependia apenas da força individual, mas da união do grupo. Caçar animais gigantescos, proteger-se de predadores noturnos e resistir ao frio intenso eram tarefas impossíveis para quem estivesse sozinho. Assim, viver em comunidade não era uma escolha. Era uma necessidade vital. Cada pessoa tinha um papel, e o equilíbrio social era tão importante quanto a habilidade de acender o fogo ou caçar uma presa. E você? Já parou para imaginar como seria viver sem as leis de hoje, apenas seguindo as regras invisíveis de uma tribo? Responda aí nos comentários de que cidade você está assistindo este vídeo e, claro, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like para fortalecer o projeto. Dentro desses grupos, surgiam códigos de conduta não escritos, mas profundamente respeitados. Compartilhar comida, cuidar dos mais fracos e seguir os líderes eram obrigações silenciosas. Quebrar essas regras podia significar colocar todos em risco. Um caçador que escondesse carne só para si, por exemplo, poderia enfraquecer os outros e comprometer futuras caçadas. Por isso, a confiança era o alicerce da vida em comunidade. Essas normas, ainda que primitivas, eram uma forma inicial de justiça coletiva. Elas não estavam gravadas em pedra ou pronunciadas em discursos, mas eram transmitidas por meio de exemplos, histórias ao redor do fogo e observação dos mais velhos. Cada ação tinha consequências, e o peso da responsabilidade era dividido entre todos. A cooperação também tinha um lado espiritual. Muitos grupos acreditavam que os ancestrais, ou os espíritos dos animais, observavam suas atitudes, punindo ou recompensando conforme o comportamento. Isso reforçava a disciplina coletiva, pois a quebra de uma regra não era apenas uma ameaça física, mas também espiritual. Com o tempo, essas regras invisíveis começaram a moldar o que entendemos hoje como sociedade. Elas deram origem às primeiras hierarquias, onde líderes e anciãos não apenas orientavam o grupo, mas também decidiam o destino daqueles que desobedeciam. E em casos extremos, surgia a punição mais temida, o exílio. O exílio não era apenas uma pena. Para muitos, era uma sentença de morte. Ser banido significava enfrentar a selva sozinho, sem apoio, sem calor humano, sem a rede de proteção da tribo. Mas antes de falarmos sobre o destino dos banidos, precisamos entender, afinal, o que levava um membro da comunidade a ser expulso. Nem sempre a vida em grupo era harmoniosa. Se por um lado a coletividade era essencial para a sobrevivência, por outro, conviver em comunidade trazia inevitavelmente conflitos. No início da humanidade, não existiam leis escritas, mas havia regras sociais implícitas que mantinham a coesão da tribo. Quando alguém as quebrava de forma grave, surgia a possibilidade mais temida de todas, o exílio. Entre as principais causas estava o egoísmo na partilha de recursos. A comida era sagrada, pois caçadas bem-sucedidas não aconteciam todos os dias. Um caçador que escondesse carne ou um coletor que guardasse frutos apenas para si não colocava em risco apenas sua imagem, mas o equilíbrio de todo o grupo. A punição para esse tipo de ato podia variar de advertências severas até a expulsão. Afinal, em tempos de escassez, a sobrevivência de muitos dependia da solidariedade de poucos. Outra causa comum era a violência interna. Brigas entre membros podiam ser toleradas até certo ponto, mas se alguém agredisse gravemente um parente, desrespeitasse uma autoridade do grupo ou até cometesse um assassinato dentro da comunidade, o destino provável era o banimento. Essa forma de punição era, muitas vezes, preferida à execução, porque livrava o grupo do problema sem carregar o peso espiritual de tirar uma vida diretamente. Questões ligadas à sexualidade e reprodução também podiam resultar em conflitos. Disputas por parceiras ou casos de traição podiam desestabilizar alianças e provocar divisões dentro da tribo. Se o líder ou os anciãos julgassem que a presença de um indivíduo representava ameaça à harmonia ou à hierarquia, a solução poderia ser o exílio. Além disso, havia o fator da espiritualidade.
Se alguém fosse acusado de atrair má sorte, de desrespeitar um ritual ou de ofender os espíritos, isso poderia bastar para justificar sua saída forçada. Em uma época em que explicações racionais eram escassas, doenças, tempestades ou fracassos nas caçadas eram facilmente atribuídos ao comportamento de um único indivíduo. Assim, a expulsão era vista como uma forma de proteger o coletivo. Não podemos esquecer também do fracasso repetido. Um caçador que constantemente falhava, ou alguém que não conseguia cumprir suas funções, seja por fraqueza física, desinteresse ou indisciplina, podia acabar considerado um peso para os demais. Nessas situações, mesmo sem ódio ou rancor, o grupo podia optar pela exclusão, enxergando o banimento como uma medida prática. Curiosamente, o exílio não era apenas uma punição individual, mas também um alerta ao restante da comunidade. Cada vez que alguém era expulso, todos compreendiam que ser expulso da tribo era, na prática, receber uma sentença de morte lenta. Os primeiros humanos eram criaturas sociais. Sua sobrevivência dependia da força coletiva, da divisão de tarefas e da proteção mútua. Sozinho, um exilado precisava enfrentar o mundo hostil com recursos limitados e sem o amparo do grupo. O primeiro desafio era a segurança. Nas savanas africanas ou nas florestas da Eurásia, predadores espreitavam em todos os cantos. Leões das cavernas, hienas gigantes, tigres dente de sabre. Um indivíduo isolado não tinha as mesmas chances de espantar animais ferozes como uma comunidade inteira podia. Qualquer descuido durante a noite poderia ser fatal. Por isso, exilados frequentemente buscavam abrigo em cavernas profundas, árvores ocas ou fendas nas rochas, lugares onde pudessem, ao menos, se esconder. O segundo grande obstáculo era o alimento. Caçar sozinho exigia habilidade extrema e raramente rendia presas grandes. Restava a coleta de raízes, frutas, insetos e a chance de aproveitar carcaças deixadas por predadores, sempre correndo o risco de ser atacado ao se aproximar delas. Sem a divisão do trabalho, cada refeição se tornava uma batalha pela sobrevivência. A escassez de comida não apenas enfraquecia o corpo, mas também diminuía a resistência contra doenças e ferimentos. A solidão trazia ainda outro fardo: o isolamento psicológico. Para os primeiros humanos, o grupo era mais do que um abrigo físico, era também fonte de identidade e pertencimento. Viver afastado da tribo significava perder a linguagem compartilhada, os rituais, as histórias transmitidas junto ao fogo. Há quem defenda que a exclusão social, para esses ancestrais, era tão dolorosa quanto a fome. O vazio deixado pela ausência de vozes familiares podia corroer a mente lentamente. Mas, apesar das dificuldades, havia casos de sobrevivência improvável. Alguns exilados aprenderam a se tornar furtivos, a se mover em silêncio e a explorar territórios que a própria tribo evitava. Outros desenvolveram engenhosidade no uso de ferramentas, criando métodos para pescar, escavar raízes ou armazenar água. A resiliência individual podia transformar um condenado em explorador solitário, capaz de resistir por meses ou até anos. Em raras ocasiões, esses sobreviventes se cruzavam com outros grupos humanos. Alguns eram aceitos em novas comunidades, trazendo consigo habilidades e experiências diferentes. Outros, rejeitados novamente, seguiam vagando até o fim da vida. E havia ainda os que se uniam a outros exilados, formando pequenos bandos à margem das grandes tribos. A vida solitária era, portanto, um fio tênue entre a morte e a oportunidade. Para muitos, o exílio significava apenas uma curta jornada até o esquecimento. Para poucos era a chance de se reinventar e, de alguma forma, continuar a história. O exílio, para a maioria dos primeiros humanos, era o fim de uma história. Muitos morriam em poucas semanas, vítimas da fome, de predadores ou de doenças. Mas, em alguns casos raros, a expulsão da tribo se transformava em uma oportunidade inesperada de novo começo. Há indícios de que grupos humanos na pré-história não eram completamente fechados. Tribos diferentes, ao se encontrarem, podiam se enfrentar de forma violenta, mas também havia ocasiões de integração. Para um exilado,
isso significava uma segunda chance. Ao ser aceito em uma nova comunidade, ele não apenas recuperava proteção, mas também carregava consigo um conjunto único de experiências adquiridas na sobrevivência solitária. Essa bagagem podia enriquecer o grupo, trazendo novas formas de caça, coleta ou até mesmo estratégias de defesa. Outros exilados seguiram caminhos ainda mais ousados. Alguns se tornaram fundadores de novas linhagens. Isolados, mas com a capacidade de sobreviver, acabavam atraindo outros indivíduos solitários ou pequenos grupos desgarrados. A união desses sobreviventes criava pequenas comunidades alternativas, que muitas vezes se estabeleciam em territórios menos disputados, longe das grandes tribos. Essas novas formações sociais podiam, com o tempo, crescer e prosperar. Assim, o que começou como punição transformava-se em expansão humana. Esse processo talvez ajude a explicar como nossos ancestrais se espalharam por regiões distantes, não apenas por grandes migrações planejadas, mas também por pequenos movimentos individuais de exilados que buscaram refúgio em novos territórios. Esses passos aparentemente insignificantes abriram caminho para ocupações futuras, pavimentando a rota da humanidade para fora da África e para o resto do planeta. No entanto, a vida dos exilados também estava cercada de tragédias silenciosas. Muitos nunca encontraram outro grupo, nem fundaram novas famílias. Suas pegadas se perderam na poeira do tempo, histórias apagadas sem deixar descendentes. Ainda assim, a simples possibilidade de sobrevivência individual foi um motor para a diversidade cultural e genética da humanidade. Assim, o destino dos exilados oscilava entre a morte iminente e a criação de novas oportunidades. Eles eram, ao mesmo tempo, as vítimas das regras tribais e os pioneiros de novos horizontes. Cada vida solitária que resistiu ao abandono ajudou a expandir os limites do que significava ser humano. O exílio na pré-história não foi apenas uma punição individual. Ele deixou marcas profundas na trajetória coletiva da humanidade. A prática de banir alguém da tribo revelou uma das primeiras formas de controle social, onde a sobrevivência não dependia apenas da força física ou da astúcia, mas também da capacidade de seguir as regras estabelecidas pelo grupo. Nesse sentido, o exílio funcionava como um lembrete de que viver em sociedade exigia cooperação, respeito e limites. Mas, paradoxalmente, essa mesma prática contribuiu para o avanço da espécie. Ao expulsar indivíduos, os grupos humanos criaram, sem perceber, pequenos núcleos de expansão. Exilados que sobreviveram acabaram fundando novas comunidades, transmitindo seus genes e sua cultura para além dos limites da tribo original. Esse movimento ajudou a espalhar a humanidade por vastas regiões, incentivando a diversidade e a adaptação a diferentes ambientes. Além disso, o exílio estimulou a criatividade individual. Forçados a depender apenas de si mesmos, muitos aprenderam a explorar melhor os recursos naturais, desenvolver novas técnicas de caça, coleta e abrigo. Essas inovações, quando levadas para outros grupos, enriqueceram o repertório cultural da humanidade. Assim, aquilo que parecia uma sentença de morte, em alguns casos, se transformava em uma oportunidade de inovação. Há também um aspecto psicológico importante. A memória coletiva do exílio ensinou aos grupos a importância de pertencer. O medo de ser banido reforçava os laços sociais, incentivava a cooperação e fortalecia as estruturas comunitárias. Em outras palavras, o exílio nos ajudou a entender que estar junto não era apenas uma questão de segurança, mas também de identidade e continuidade. Curiosamente, ainda hoje carregamos ecos dessa prática. A exclusão social, seja em pequenas comunidades ou em grandes sociedades, continua sendo uma forma de punição e controle. O instinto de buscar aceitação e evitar o isolamento tem raízes profundas, plantadas naquelas tribos pré-históricas que decidiram que viver em grupo era a única maneira de enfrentar um mundo hostil. No fim, o exílio não foi apenas uma história de dor e abandono, mas também de renascimento e transformação.
Ele nos lembra que a humanidade avançou não apenas pela união, mas também pelos passos solitários daqueles que, mesmo rejeitados, ousaram seguir em frente. E você, já imaginou como teria sido viver naquela época? O que faria se fosse banido de sua tribo? Deixe sua opinião nos comentários. E não esqueça de dizer de qual cidade você está assistindo. Inscreva-se no canal, deixe o like e ative as notificações para não perder os próximos capítulos da nossa jornada pela pré-história. Até o próximo vídeo.